Pronto? Vamos lá. Mesa psiônica ou alquimista, conhecida como mesa azul. Ela foi feita logo depois da rede cristalina para combinar com a rede cristalina, porque a rosa e a cristalina, elas não falavam a mesma língua. Eram, foi uma construção que eu fiz, né, a mesa rosa, mas depois que eu fiz a rede cristalina, elas duas não conversavam muito bem. Parece que o desenho era diferente, não sei, não combinava. Então eu fiz a mesa alquimista como se eu estivesse tirando a capa da mesa rosa, mostrando o que há por trás da mesa rosa, como um raio-x. Então nós temos aqui a estrutura da mesa rosa, de forma que ela não está tampada com aquela capa rosa, e sim mostrando o que tem ali por trás do dedinho, do portal, o que tem aqui por trás da ferramenta em branco, enfim, ela é como se fosse um raio-x, como se eu pudesse tirar a capa, a mesa rosa é uma capa, né? Como se fosse uma caixa, né? Mas dentro a estrutura energética dela já se mostra aqui na mesa azul, no alquimista. Então eu fiz a mesa azul para substituir a mesa rosa. Esta es la mesa azul, el alquimista trabaja con el elemento agua y esta mesa la hice porque la mesa rosa y la red cristalina que mostré antes parece que no combinaban, que no estaban en la misma sintonía. Entonces yo quise hacer una mesa que estuviese en la misma sintonía de la red cristalina, de manera a trabajar junta con la red cristalina. En verdad, la mesa azul es lo que está por detrás de la mesa rosa dorada. La mesa rosa dorada es la portada, es como si fuera exactamente una portada de la mesa azul. Cuando yo quito esa portada, cuando yo abro la portada y yo entro en el mundo de una manera más profunda, en la parte energética, en los contenidos, en el conocimiento multidimensional, aquí está la mesa azul. Entonces, acá nosotros expandemos los conocimientos, por qué ponemos el dedo, dónde ponemos el dedo en el escudo protector, por ejemplo, de la mesa rosa, la herramienta en blanco. Yo hice esta mesa de manera a sustituir la mesa rosa dorada debido a todos los plagios que ella sufrió. Essa mesa azul também foi clonada, mas as pessoas só conseguem copiar a capa, só conseguem copiar a, a, a mesa rosa, porque quando vão ao fundo, não conseguem identificar o que há por trás. Então, nessa mesa azul, ela já não tem mais. Nós usamos o curso é muito parecido, mas os contextos aqui já não são mais aqueles básicos, eles já são um pouco mais profundos. La mesa azul también fue clonada, también fue plagiada, pero generalmente las personas solo logran copiar la portada, la mesa rosa dorada, porque cuando entran más adentro en lo profundo, no saben distinguir y no saben realmente manejar lo que está por detrás. Acá nosotros, el curso es muy parecido, pero nosotros vamos más profundo, vamos un poco más allá y el conocimiento no es tan básico, ya es en un nivel más profundo. Yo recuerdo haber visto una versión anterior de esta mesa azul. Qual é a pergunta? Ela falou que lembra de ter visto uma versão anterior a essa, da mesa azul. Todas essas versões que elas estão, que se vocês estão vendo, são as versões atuais, mas essas mesas são antigas, né? Essa é de 2013, porque eu fiz logo depois da rede cristalina. Cristalina ficou pronta, eu falei, vou fazer vou redesenhar a rosa. Só que agora ela já veio com mais profundidade. Então, aqui não tem bloqueios. Aqui o terapeuta é quem manda. Todas las mesas tuvieron actualizaciones, entonces estas que estamos mostrando ahora son las versiones más actuales. Eh, Esta mesa viene desde 2013 y aquí realmente no hay ningún tipo de bloqueo. La persona, el terapeuta, la persona es que comanda la energía. Genial. Também También se,
Pode Você falar. trabaja con- Qual a No, pergunta? Qual a pergunta? no, que si se trabaja con péndulo también. Essa é com pêndulo. Sí, Ok, está con el péndulo. Essa é a versão, vamos assim dizer, é uma versão mais profunda da mesa rosa, mais verdadeira, menos, como é que diz? Infantilizada, vamos assim dizer. Esta es la versión más profunda de la mesa rosa dorada. Realmente es más profunda, no es tan infantil como la mesa rosa. está hermosísima. Nós também No, trabalhamos com cristal nessa mesa. Ela mistura aqui agora o pêndulo e os cristais, aonde os cristais começam a entrar nas mesas, tá? Então, nesse espaço aqui, nós fazemos o quê? Uma programação. Nós conseguimos programar, chamamos de Ré maior. Nós conseguimos criar medicamentos, criar vibracionais utilizando essa composição de cristais, algumas composições, para criar códigos, para criar vibracionais para a pessoa beber ou ler, enfim. Então, é nessa mesa que ela começa a trazer o contexto de cristais para a mesa, porque ela já traz o conhecimento da rede cristalina e da rosa também. Aquí nosotros utilizamos los cristales y el péndulo al mismo tiempo. Entonces mezclamos el uso de los cristales y del péndulo, porque ya viene con el conocimiento de la red cristalina donde utilizamos cristales. Acá en la mesa azul tenemos un portal a la izquierda abajo, que es donde nosotros podemos producir medicinas, por ejemplo, medicinas vibracionales y todo el tipo de códigos que creamos en este espacio eh, a través del uso del uso específico de los cristales. ok, está muy lindo todo. A mesa psiônica Casa Viva, ela surgiu porque muitas pessoas estavam utilizando as mesas anteriores e falou, mas como que eu vou limpar minha casa? Como eu vou tratar a minha casa? Então a casa ficou perdida, porque as outras ferramentas foram feitas para pessoas, não para casas. As ferramentas de pessoas são diferentes das ferramentas de casa. Uma casa não é uma pessoa, e uma pessoa não é uma casa. São dimensões diferentes, são, são coisas diferentes que estão manifestadas na mesma dimensão. Porém, as ferramentas são diferentes. Então, a mesa azul se desdobra, ganha a cor verde, ganha o baguá, que representa a casa do interagente, ok? E as ferramentas, embora parecidas, elas não são iguais, elas são direcionadas para ambientes. Então, aqui eu já trouxe, inclusive, a bibliografia de onde eu me baseei para criar as ferramentas da mesa verde, que é a Casa Viva. La mesa verde o la mesa sionica Casa Viva surgió porque muchas personas que utilizaban la mesa azul preguntaban, pero ¿cómo hago para limpiar mi casa? ¿Qué hago? Entonces la casa quedó dejada de lado, como excluida. Y, pero lo que pasa es que las herramientas para trabajar espacios son completamente diferentes de las herramientas para trabajar personas, porque espacios, ambientes, lugares son diferentes de personas, son cosas diferentes que están en la misma dimensión, pero son diferentes. Entonces, lo que pasó es que la mesa azul se desdobló y ganó el color verde. El bagua, el bagua cuántico eh, se ancló en la mesa, que es representando el espacio, el ambiente, la casa de la persona, y todas las herramientas también se modificaron. Parecen iguales, pero son completamente diferentes. Y acá yo traigo la bibliografía en la cual me basé para crear esta mesa. Excelente. Essa fotografia, ela foi de uma época em que essa mesa passou por uma atualização. Vocês podem ver aqui a mesa aqui de baixo, o baguá era aqui, né?
Aqui ainda não é a versão que nós estamos utilizando agora, a versão é mais nova ainda. Mas essa foi uma época em que essa mesa aqui, ela se tornou assim e depois se tornou como nós estamos agora. Então, são três versões da mesma mesa. Ela foi se organizando e hoje ela é assim como nós conhecemos. Porque essa mesa é a primeira que faz aquele desdobramento multidimensional. Ela trabalha a casa como um todo, como se eu visse a casa, como se eu estivesse em cima da casa e olhasse para a casa, e ela trabalha dentro da casa. Então, os vasos, os quartos, a cozinha, a sala, e ao mesmo tempo a casa como um ser. Então, essa mesa ela tem esse deslocamento, tanto por macro quanto por micro. E é por isso que nessa época que eu estava, essa primeira já está unificada, aqui elas estavam desdobradas, micro, macro, depois juntou e ficou micro, macro, que é como está essa que pelo coração de Gaia faz o desdobramento para dentro ou para fora de casa, dentro da minha casa ou no bairro, no ambiente onde eu estou. Ufa. Excelente. Resume, Rafinha, resume. Ok, la otra foto. En la otra foto nosotros tenemos dos versiones anteriores de la mesa. Una porque esta mesa pasó por algunas revisiones. La energía se estaba movimentando hasta que se ancló en la versión actual, que es la versión del otro slide, de la primera versión que estaba en la pantalla. Entonces, antes el baguá estaba abajo en la izquierda y nosotros teníamos la mesa de abajo que trabajaba más la parte de dentro de la casa y la mesa de arriba que era una modificación, que ya era una evolución de la mesa y que trabajaba la casa, el espacio como un ser. Lo que pasa es que esas dos mesas se unificaron, se anclaron en una sola mesa, que es la mesa que nosotros tenemos hoy, que es de la otra imagen, esta mesa. Esta mesa actual, lo que pasa es que es una mesa que hace un desplazamiento multidimensional para dentro de la casa y para fuera de la casa. Entonces, a través del corazón de Gaia, donde está la flechita, a través de la herramienta corazón de Gaia se hace el desplazamiento multidimensional entre dimensiones, dentro, como si yo pudiera estar arriba de la casa, mirándolo desde lejos y viendo la casa como un ser, la integración de este espacio con Gaia y con todo su alrededor, pero también puedo entrar en la casa y hacer el trabajo desde adentro, hacer el trabajo en las habitaciones, en todas las partes específicas de la casa. Entonces yo tengo el desplazamiento multidimensional en el corazón de Gaia y en esta foto era como cuando esto empezó a pasar. Hoy día ya no tenemos dos versiones, tenemos una sola versión que contiene las dos mesas. La mesa micro es la mesa de abajo que trabajaba el interior de la casa y que ahora es el corazón de Gaia que trabaja dentro de la casa, los ambientes. Y tenemos la mesa macro que trabaja, que tiene las herramientas más cósmicas y que trabaja en la casa como un ser mirando desde afuera, desde arriba de la casa. Excelente. Voy a decir algo con respecto de todo lo que he estado viendo. Hay que hacerle una mención honorífica a tu diseñador gráfico. Qual a pergunta? Es Por una supuesto. verdadera eminencia. Ela falou que tem que fazer uma menção honrosa ao seu designer gráfico, porque realmente tudo é uma obra de arte. Ele é maravilhoso. Deberías decir su nombre porque en verdad merece un reconocimiento ante ese trabajo tan brillante que hace. Eu É passo de- do meu design gráfico, não tem problema nenhum, ele não é exclusivo meu. ¿Qué Ela dice? disse que pode passar o nome do designer gráfico sem problema, que não é exclusivo dela, que ele pode trabalhar aí com o pessoal. ¿Qué dijo? Ella dice que sí, te puede pasar el nombre del designer, que no es exclusivo de ella, que todos lo pueden
utilizar. Ah, bueno, no, pero la idea es que en verdad es Mas o un hacedor, segredo, es un, Patrícia, o segredo não está no designer. O segredo está na intenção. El secreto, Patricia, el secreto no está en el designer, está en la intención. ok, fabuloso. No, pero igual es un creador magnífico de todas tus cosas son preciosas, lindísimas. Y él también, pues por supuesto, tiene todo que ver. Bueno, está muy linda esta imagen, cuéntanos. Essa é a mesa psiônica universal. E eu vou mostrar da onde veio a mesa psiônica universal. Esta Daqui, es la ó, mesa psiónica universal y les voy a mostrar de dónde vino la mesa psiónica universal. daqui, ó, do portal da mesa azul. De aquí, del portal de la mesa azul. A mesa psiônica universal são 8 escudos e cada um deles tem uma função. Essas mesas são, cada uma delas existe uma egrégora. Essas mesas elas são direcionadas para as pessoas que querem trabalhar algo maior, algo grande. Então, nessas mesas nós trazemos catástrofes, desastres, hospitais, pandemias, coisas que normalmente afligem a população. Não é uma mesa muito direcionada para o individual, embora nós podemos usar. Ela é uma mesa utilizada mais para o macro, quando nós pensamos em Gaia, quando nós pensamos na humanidade, quando nós pensamos em algo muito grande. Então, são escudos. Enquanto você traduz, eu vou pegar um lá, tá? Ok. Estas mesas son 7 escudos. Cada uno tiene un egregor específico y son mesas para trabajar la colectividad. No son mesas exactamente para trabajar personas, aunque lo podamos hacer, pero sino que para trabajar Gaia, para trabajar contextos más grandes como desastres, pandemias, son para las personas que quieren trabajar lo que está pasando en Gaia, en el planeta, como de una manera, de una forma más amplia. Y son 7 escudos, son 8 Eso. escudos. 8 ¿Sabes, escudos. sabes qué pensé yo? Que eran para trabajar los chakras. Eso creí. No. Porque, porque vi uno naranja con su cuarzo igual, uno violeta con su cuarzo igual violeta. Entonces cuando los vi, yo dije, deben ser para trabajar los chakras. Ela Ela perguntou pensou se que eu, é- tá? ela, Não, ela pensou que eram mesas para trabalhar os chakras por causa das cores. não. Ó, vou falar rapidamente. Essa preta é a MPU de Isis. Vai traduzindo assim, a preta e MPU de Ok. Isis. Bueno, ella va a hablar específicamente de cada una de una manera más rápida, ¿ya? Entonces, esta negra es la MPU, la Mesa Psiónica Universal, o MPU, de Isis, Portal de Isis. portal de Isis. Ela é direcionada para limpeza e proteção. Es direccionada a limpiezas y protección. Essa marrom aqui, castanha, é a mesa que tem como símbolo a tartaruga, representa a ancestralidade e é uma mesa para trabalhar constelações sistêmicas, familiares também. Essa aqui. Esta mesa marrón es la mesa que tiene como egregor la tortuga y es una mesa para trabajar la parte sistémica, las constelaciones familiares, por ejemplo, los ancestros. A mesa roxa é a mesa de Kuan Yin. Ela é uma mesa para trabalhar, que trabalha especialmente com o sentimento da compaixão. La mesa violeta es una mesa, es la mesa de Kuan Yin para trabajar específicamente con el sentimiento de la compasión. Essa rosa clarinha aqui tem como símbolos unicórnios, trabalha a criança interior, as crianças. Esta rosa, esta mesa rosa, rosita, tiene como símbolo los unicornios y tiene como objetivo trabajar los niños, el niño interior. Essa mesa não se trabalha com pêndulo, é com a mão.
Esas mesas no se trabaja con el péndulo, es con la mano. E elas servem para que nós coloquemos sob essa estrutura a nossa intenção. Então, por exemplo, aqui eu escolhi 3 atributos para trabalhar um objetivo. E tem muito a ver com a energia, o magnetismo. Nós trabalhamos com a mão e com a consciência, mas sempre focado em causas grandes. Es una mesa donde nosotros ponemos intenciones. Entonces, aquí yo elegí trabajar con 3 cualidades y nosotros trabajamos con las manos poniendo magnetismo y también con nuestra fuerza mental, pero siempre trabajando objetivos globales. Essas mesas são muito protegidas, porque esses escudos aqui não são só desenhos. Realmente é uma camada, é um escudo protetor mesmo que se forma em volta. Então, ela já tem aquela concepção muito parecida com a rede cristalina. Estas mesas son muy protegidas porque este escudo que está alrededor de la mesa no es solamente un diseño, realmente es un escudo que se forma alrededor de la persona, alrededor del campo, y tiene el mismo concepto de la red cristalina. Entonces ya está ahí listo. E com ela nós trabalhamos com a mão, nós abrimos, fechamos, atuamos, tudo com a mão. Y con ella trabajamos con la mano. Nosotros la abrimos, la cerramos, todo con la mano. Essa turma aqui foi a online da MPO, a primeira turma online da Mesa Psionica Universal, tá? Este fue el primer grupo de la Ai, Mesa Sionica Universal. El primer grupo online. Agora vamos falar do Portal de Sírios, que nasceu em 2018, lá, a chave interior. Hablemos ahora del portal de Sirius que nació el 2018, la llave interior. Trouxe aqui para vocês verem, ó. Lo traje aquí para que ustedes lo vean. Depois eu mostro. Esse já não é mais uma mesa psiônica, é um portal. Esto ya no es una mesa sionica, es un portal. Por que que eu digo que ele é um portal? Primeiro porque vocês perceberam que todas as mesas anteriores, elas são baseadas em conhecimentos que eu tinha, em habilidades que eu já conhecia, né, que eu desenvolvi. Esse portal não. Traduz isso primeiro que eu vou falar um pouco mais agora. Ah. ¿Por qué digo que no es una mesa sionica? Porque todas las mesas sionicas que yo había creado antes se basaban en conocimientos que yo tenía, cosas que yo había estudiado, conocimientos que había trabajado en mi vida. Pero este portal no. Esse portal foi assim. Depois tem um vídeo lá, caso vocês queiram assistir. Eu fui para a Espanha, fui fazer um curso de tons pineais, levei um cristal, programei esse cristal no curso, que é esse que vocês estão vendo aqui, e depois saí da Espanha, fui para o Brasil. E eu estava no Brasil com a minha irmã e conversando com ela na praia, e com esse cristal eu comecei a desenhar na areia, brincando, conversando. E de repente, quando eu vi, esse desenho estava pronto. Esse aqui, ó. Eh, yo había ido a España a hacer un curso de los tonos pineales y me había llevado un cristal a este curso. Después, cuando yo estaba en la playa con mi hermana, yo estaba con ella charlando, relajada, y empecé a dibujar en la arena de la playa este dibujo, este diseño que ustedes pueden ver con el cristal. Eu não sabia o que era, porque eu não estava nem pensando em mesa radiônica. Eu estava no momento de lazer, estava só brincando. E quando eu vi esse desenho, quando minha irmã viu esse desenho, ela falou: Isso parece uma mesa radiônica. Eu falei: Será? Ele pergunta que horas são. Aí, vê que horas são, porque como eu estudava teologia, a gente lê os números dos horários, né? Então eu falei: Vê que horas são. Aí, enquanto ela foi pegar o telefone e voltou, ela falou assim para mim: São 20h20 da noite. E era o mesmo horário que eu tinha feito, que eu estava olhando. Eu estava olhando assim para ela e eu ouvi
claramente assim no meu, eu ouvi claramente, portal de Sírios 2020. Na mesma hora que a minha irmã falou, são 20 e 20. Então eu sabia que isso aí não era à toa, que tinha algo mais importante. Entonces mi hermana lo miró y me preguntó, Regia, esto parece una de tus mesas. Y yo dije, bueno, no sé, quizás, porque yo estaba en mi momento libre, yo no estaba pensando en mesas radiónicas, no estaba con eso en la mente. Am, y yo había hecho un curso que estudiaba los números y los horarios repetidos. Y yo le dije a mi hermana, pregúntale a alguien qué hora es. Y ella preguntó a una persona y la persona dijo, es 20:20. Y en este exacto momento yo escuché Portal de Sirius 20:20. Exactamente en el momento que mi hermana dijo el horario, yo escuché Portal de Sirius 20:20. Entonces supe que esto era algo más grande. Eu não sabia o que que era um portal de Sírios, nunca tinha ouvido falar nisso. E fui procurar na internet. Aí eu descobri que a única coisa que existia com o nome de portal de Sírios nessa época, pelo menos foi o que eu encontrei, era um. Ai, como é que chama aquilo? Peraí. Um ativador. Ai, como chama o nome? Esqueci. Um ativador quântico é uma usina que tem em Campinas, que trabalha com radiação. Uma usina eu não consigo me lembrar o nome agora, eu vou lembrar. Bom, eu descobri que não tinha nada a ver com Sirius, com o portal do Sirius e nada. E sim, era um processador de elétrons, enfim, eu não lembro o nome agora, eu vou lembrar, Rafinha, não lembro agora. Bom, então, aí eu sabia que tinha alguma coisa diferente nessa mesa, que não tinha nada a ver com Sirius, enfim, que era algo diferente. Então, eu fui procurar saber a respeito para poder desenvolver essa mesa. Acho Yo no que sabía que era un portal de Sirius. Entonces me puse a buscar en internet y lo único que encontré fue que en la ciudad de Campinas había una usina que trabajaba con activaciones cuánticas, pero era algo nada que ver. No tenía nada que ver con Sirius como una estrella o nada de eso. Entonces, y yo no sabía que era un portal de Sirius. Y lo único que encontré en internet era algo que no correspondía. acelerador de partículas de Campinas, chama-se Era Sirius. un, era un acelerador de partículas en la ciudad de Campinas que se llamaba Sirius, pero que no tenía nada que ver. Então, Y- aqui é a y- fotografia. Espera, vuelve a la imagen que tengo una pregunta, por favor. Gracias. Bueno, yo veo que Plutón está en conjunción con el nodo sur y el nodo norte está cercano a un cristal muy poderoso. Veo también un unicornio, un delfín y un dragón. Esas presencias, bueno, además de que está Neptuno, Saturno, Júpiter, Marte. Oh, Tem cuéntame. todos, tem todos os planetas aqui. Si están todos los planetas aí. Ela te Sí. perguntou, ela quer que você fale um pouquinho do portal, porque ela falou que Plutão está em conjunção ao nó do sul, o nó do norte está perto de um cristal muito poderoso, e depois tem um unicórnio, tem um golfinho, um dragão, tem os planetas. Eu falo um pouquinho dela já falo um pouquinho. Deixa eu ver se, acho que. Só um minutinho, gente, por favor. Eh, ya hablaré ya de todo. Ok, todo se ve muy bien. Todo súper lindo. Desculpe. Hum, Portal de Sirius, deixa eu voltar. Portal de Sirius. Voltando à história. Depois que eu fiz esse desenho,
que eu não entendia o que era, eu sabia, era uma estrutura, eu recebi uma estrutura, ok? Aí eu voltei para Portugal, porque eu moro em Portugal, né? Eu estava no Brasil, voltei para Portugal. E quando eu voltei para Portugal, eu criei um curso que chamava-se Magia da Vida. Esse curso durou um ano. E todas as pessoas que participavam desse curso, elas tiveram uma contribuição ou parte da contribuição na construção desse portal. Porque a princípio eu só tinha o quê? A estrutura. Traduz isso. Yo sabía que esto era una estructura, pero no sabía qué era. Entonces, cuando volví a Portugal, yo diseñé un curso que se llamaba Magia de la Vida. Y este curso, cada persona que participó en este curso, en este taller, ah, agregó, contribuyó algo al portal de Sirius, porque en esta época yo no tenía nada más que la estructura base. Então, esse curso era direcionado para as pessoas construírem suas próprias mesas psionicas, ok? Então, um curso de um ano é direcionado para isso. Só que, enquanto eu fiz esse curso, enquanto eu estava ensinando, eu também estava construindo o portal de Sirius. E aí as pessoas foram contribuindo. Então, essa colocação de planeta, por exemplo, foi um astrólogo que fez essa organização dos planetas. Cada uma das ferramentas é um pitaco de algum terapeuta que estava envolvido durante a construção. Então, eu digo que o portal de Sirius, ele não é meu, ele é uma construção de muitas sabedorias, de muitos saberes. Este taller fue un taller de un año eh, que tenía como objetivo que cada persona pudiera construir su propia mesa psiónica. Pero mientras las personas estaban desarrollando sus mesas, yo también estaba diseñando y desarrollando el portal de Sirius con todas las contribuciones de esas personas. Entonces, cada persona daba una contribución al portal. Por ejemplo, la posición de todos los planetas fue dada por un astrólogo. Entonces, yo digo que el portal de Sirius no es un portal mío, sino que una junción de muchas sabidurías juntas. Esse Excelente. portal, esse portal, ele é mais ou menos assim, é como se fosse uma árvore, né? Então, aqui é a raiz da árvore, aqui é o tronco da árvore, né? E aqui é a copa da árvore. Então, esse portal de Sirius, ele uma representação da própria árvore da vida, da Cabala. Depois eu Este, descobri por- isso. este portal es como si fuera un árbol. Tenemos las raíces abajo, el cuerpo del árbol y la parte de arriba del árbol, que corresponde exactamente al árbol de la vida de la Kabbalah, que Ok, lo descubrí después. O golfinho tem a ver com uma das mesas psiônicas, que é a mesa dos golfinhos. Os dragões é a mesa de ambiente, é a MPU para ambientes. E o unicórnio é aquela MPU para as crianças. Então, essas representações das MPUs começam a se apresentar aqui no portal de Sirius. Então, é como se nós dividíssemos assim, ó. Tem a parte de baixo, que é a primeira base. Então, ela, sabe aquele conceito de interdimensionalidade, de mudar de uma dimensão para outra, igual tinha na mesa verde, que eu falei que faz a deslocamento macro-micro? Aqui ele faz a mesma coisa, do macro para o micro. Só que ele tem uma, duas, três, tem quatro camadas, quatro deslocamentos. El delfín eh, significa, simboliza la mesa psiónica universal de los delfines. El dragón también significa, simboliza la mesa psiónica universal de los dragones y lo mismo para el unicornio, la mesa psiónica de los niños de que hablamos. Entonces, esas conciencias divinas empezaron a presentarse acá en el portal y el portal trabaja por niveles. Entonces, es el mismo concepto de que hablamos en la mesa psiónica Casa Viva, donde hacemos el desplazamiento multidimensional dentro del ambiente y fuera del ambiente. Acá es lo mismo, desde el macro al micro, desde el micro al macro, pero tenemos como si fueran capas o niveles.
Entonces tenemos acá cuatro niveles. El primer nivel abajo, el segundo nivel más arriba en la parte de los planetas, el tercer nivel, eh, la parte de los cristales, esta parte del centro, y el cuarto nivel más arriba. São as bolhas. Son las Está, burbujas. está espectacular. Yo en el centro que veo esos círculos, yo veo una triqueta celta, pero doble. Qual a pergunta? ¿Dónde? En el centro que están esos círculos, esa, Ajá. yo veo una triqueta celta doble. Sí, es como si fuera una triqueta de cinco partes. Ela disse Sí. que viu uma triqueta, aquele símbolo do Triskel, no centro, mas como se fosse duplo. Não entendi. No centro do portal, onde tem o cristal rosa e os outros diamantes, Ah, esse desenho do fundo, do centro, é como se fosse aquele desenho do Triskel, só que duplo. pode ser. Ok, Não pensei nisso, mas pode ser. É um portal, na verdade é um portal. Dice que sí, que puede ser, que no pensó en eso, pero sí puede ser, es un portal. ok. Aqui nós falamos de família do Akasha, aqui nós falamos sobre a Caixa, aqui nós falamos sobre DNA cósmico, aqui nós falamos sobre a nossa energia, sobre a nossa conexão estelar. Isso é um acesso para um hospital espiritual, que nós chamamos de Hospital Santa Esmeralda, é um octaedro alquímico. Aqui, toda a constelação, né, toda a constelação do sistema solar, que então tem a ver com os nossos arquétipos planetários. Aqui 12 fala das leis universais. A parte de baixo, que é onde o 12, o navegador, e aqui, então, é a parte onde tem alquimia. Então, aqui nós temos alquimia, aqui nós temos um leitor, e aqui nós falamos sobre as leis universais, que é a entrada do portal, mas é aquela entrada onde você tem que passar por esses processos primeiro. Aí onde entra muito os assuntos sobre alquimia. Ah, entonces, hablando de algunas partes del portal, aquí tenemos la familia de la caja, aquí tenemos el ADN multidimensional, espiritual, aquí tenemos nuestra conexión cósmica, aquí tenemos un octaedro alquímico que en verdad es un acceso a un hospital espiritual llamado Santa Esmeralda. Es un octaedro alquímico. Tenemos también toda la parte de los planetas, toda esa energía de los planetas. Abajo a la izquierda tenemos el 12 representando las leyes universales. Toda esa parte de abajo, las raíces, la base del portal, tiene mucho que ver con alquimia. Entonces, tenemos a la derecha un laboratorio alquímico y a la parte del centro un lector. Esa parte es por donde se entra en el portal y para ello se necesita pasar por algunos procesos y esos procesos tienen mucho que ver con la alquimia. Então, aqui dentro do navegador, não é mais relógio, agora é navegador, já muda de nome. Nós trabalhamos aqui com chakras, com níveis de consciência e com os elementos. Quatro substâncias, quatro elementos, três substâncias, todos os chakras e também com os níveis de consciência. Só aqui. Entonces aquí dentro del navegador, ya no llamamos de reloj, llamamos de navegador. Nosotros trabajamos con todos los chakras, los niveles de conciencia, los cuatro elementos y las tres sustancias de la alquimia. Esto todo solo aquí, en este punto. Increíble. Quer saber mais alguma coisa sobre o portal? Pregunta si quieres saber algo más acerca del No, portal. no, no. Está completísima la información. Es increíble que esto tenga tanta profundidad. É assim, esse portal, ele extrapola a dimensão da mesa. Quando nós estamos trabalhando com o portal de Sirius,
tudo que existe à nossa volta, na nossa sala, toda a nossa biblioteca, ela é trazida. Eu não sei como é que você vai explicar isso, Rafa. Você já utiliza o portal, de repente se pega as palavras de uma forma mais. Ele se Uhum. extrapola ao campo, buscando informações que estão no ambiente também. Então, ela é uma mesa que trabalha também com o conceito sistêmico de campos, sistema de campos abertos, tá ok? Este portal va más allá del concepto de una mesa, porque cuando estamos trabajando con el portal, muchas veces elementos de nuestro alrededor entran en el portal, nuestros conocimientos en nuestra biblioteca viva también. Entonces, a veces estamos trabajando en el portal y miramos al lado y y vamos a buscar algo, algún tipo de cristal o algún tipo de objeto, algún tipo de algo que tengamos que agregar al trabajo. Y no es la energía del objeto, pero, sino que la energía de lo que él representa para nosotros. Entonces, es nuestra biblioteca viva, ¿no? Lo que nosotros traemos a este trabajo. Aquí estamos trabajando con el concepto también de los campos sistémicos, de los campos energéticos, donde todo está conectado a todo. É isso. Espectacular. Tengo una sola pregunta que no tiene nada que ver con el portal. ¿Cuál es tu signo solar y tu ascendente, Regia? Eu não entendi. Fala, Raça, o que ela falou? Ela disse que tem uma pergunta só que não tem nada a ver com o portal. Ela quer saber seu signo e seu ascendente. Eu sou aquário com ascendente em Libra e a lua no meio do céu, em Câncer. Regia es Acuario con ascendente Libra